resolvi começar com essa frase da turma da Conectas, né, que está nessa bandeira, porque o Brasil, pessoal, ele não tem um histórico forte de participação no sistema interamericano, não tem esse histórico forte. Na verdade, o Brasil, inclusive, demorou alguns anos a reconhecer a competência contenciosa da Corte Interamericana, o que significa que se o Brasil não tem uma presença forte, uma participação forte, a própria ideia do sistema interamericano, ela é fraca no Brasil. Se é fraca nas instituições, se é fraca no meio jurídico, muito mais em relação à sociedade, né? Então, nós não temos, a sociedade brasileira não tem uma boa ideia sobre o que seja e nem para que possa servir o sistema interamericano. Por isso, essa frase da Conectas. O sistema, ele sempre foi e continua sendo fundamental em vários momentos da vida dos países das Américas, sobretudo aqui da América Latina. Centro-América, América Latina, porque os países do norte, o Canadá e os Estados Unidos, eles não ratificaram a Convenção Americana, eles não fazem parte do Pacto de São José. Então, para eles, essa presença do sistema americano, de fato, não é muito forte. Mas para a gente aqui, Centro-América e América Latina, sempre foi muito importante. O pessoal da Conectas frisou a questão da proteção das vítimas, sobretudo no período das ditaduras militares na América Latina. Mas não é só isso. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, quando eles fizeram na Argentina um programa de ajuste econômico, de arroxo, não sei aqui, se algum de vocês vai lembrar, um programa que teve o nome de Curralito, semelhante ao que o Collor fez aqui no Brasil, que tinha uma das características do plano era exatamente fazer não é bem o confisco, mas congelou o dinheiro que estava depositado no sistema financeiro, né? A pessoa tinha um limite para sacar, só pode sacar até quanto? Até tanto. Nessa época do Curralito na Argentina, a corte chegou a ter mais de 3.000 casos da Argentina contra o plano. Eles fizeram lá uma avaliação de quais eram os direitos fundamentais previstos no Pacto de São José que estavam sendo violados pelo plano econômico, e os argentinos foram até a comissão e a corte. Por quê? Porque a Argentina, outros países aqui, como a Argentina, Uruguai, eles têm essa tradição mais forte de utilização do sistema americano do que nós brasileiros. Mas eu vou mostrar aqui na minha apresentação que essa presença brasileira no sistema ela está crescendo, seja porque há brasileiros que fazem parte do sistema, da comissão, da corte. A corte no momento não, mas todo mundo conhece o professor Antônio Cansado, que é um dos nossos principais internacionalistas e foi durante muitos anos juiz da Corte Interamericana e um dos principais juízes que a Corte já teve. Então, seja pela presença de brasileiros lá, e seja porque o Estado brasileiro, pouco a pouco, mas vem sendo mais acionado perante o sistema interamericano. Então, acho que, de fato, o Valério disse que ontem, ele disse que nós vivemos uma onda internacionalista. Eu acho que, de fato, essa onda acontece, eu concordo com ele. E uma das dimensões dessa onda é exatamente o crescimento da percepção acerca da importância do sistema interamericano. Claro que eu, como professor, como acadêmico, eu preciso fazer uma meia-culpa aqui do mundo universitário, porque esse tema ainda não é um tema relevante nas faculdades de Direito. Faculdades de Direito, em geral, isso não chega a ser visto em Direito Internacional Público, a depender do professor. Se for um professor mais engajado no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, aí sim ele aborda o sistema interamericano, mas na maior parte das vezes não. E as cadeiras de direitos humanos, elas ainda são majoritariamente eletivas.
não são disciplinas obrigatórias. Então, os alunos podem ou não fazer. Quando fazem, hoje em dia, a maioria esmagadora dos professores de direitos humanos já aborda o sistema interamericano. Eu me lembro, em 96, que eu dava aula de direitos humanos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, eu era ali o único professor do Rio que falava de sistema interamericano, porque era uma coisa pouco divulgada, uma coisa pouco trabalhada. Hoje não. Hoje todo mundo que trabalha com direitos humanos fala sobre isso. Então, quero começar chamando a atenção para esse aspecto. A gente está vindo numa crescente em torno da compreensão da importância disso. Por bem, lembram que eu comentei com vocês? A OEA, ela é amparada na Carta da OEA, exatamente como a ONU. A Carta da OEA é aquela que define o estatuto da OEA, os princípios, a diretriz e tudo mais. Além da Carta da OEA, há também a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, se não me engano, de 1969. Muito bem, então, a Carta da OEA, ela é obrigatória para todos os Estados membros da OEA. Você se vinculou à OEA, se submete à Carta da OEA. No entanto, a Convenção Americana, o pacto, esse é obrigatório apenas para aqueles estados que aderiram ao pacto de São José. E no caso, ontem eu comentei com vocês, quando eu perguntei o que chama atenção nesse slide, eu falei os principais direitos ali do pacto, aí perguntei o que chama atenção nesses slides, aí a Vera comentou, ele tem algumas coisas do PIDCP e tem algumas coisas do PIDESC, mas o que tem do PIDESC era na verdade só um único direito social, a realização progressiva dos direitos sociais, e aí então vem o protocolo de São Salvador exatamente para fortalecer a ideia dos direitos sociais. Claro que, se o pacto já é opcional, o país pode ou não aderir, a mesma coisa vale para o protocolo, né? Então, vamos lá. Esse é o artigo do Pacto de São José que fala sobre os direitos econômicos e sociais. É o único artigo, o artigo 26. Vejam como ele é geral, olha lá. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura que estão lá na Carta da OEA. Quer dizer, é um artigo que não diz muita coisa, né? É bem genérico. Você tem um compromisso moral de tentar realizar aquilo. Depois, aquilo o quê? Para especificar mais, aí sim vem o protocolo de São Salvador. Eu coloquei alguns artigos que têm mais a ver conosco aqui do mundo do trabalho. E o primeiro artigo que eu achei importante selecionar é exatamente o que trata da obrigação de não discriminação. Porque, pessoal, este é um problema grave, como se não bastasse a realização dos direitos econômicos e sociais já ser em si um problema, por conta daquela alegação que todos nós ouvimos falar, que os direitos sociais implicam na prestação positiva do Estado, e essa prestação positiva está vinculada a uma reserva do possível, e, portanto, a gente tem que ter as condições econômicas e orçamentárias favoráveis, toda aquela discussão que a gente conhece que limita a realização dos direitos econômicos e sociais. Como se isso não bastasse, a garantia desses direitos, muitas vezes, ela acaba sendo seletiva em face dos preconceitos de quem atua na administração pública, no sentido geral, lato de administração pública. Seja ali os representantes do legislativo, do executivo ou mesmo do judiciário. Se, eventualmente, eu tenho algum nível de misoginia na minha formação, se eu sou uma pessoa misógina, se eu encaro que a mulher ela é menos preparada e menos competente para a vida social do que o homem, aí é muito provável que eu, nas minhas decisões, como agente público, seja legislador, administrador ou juiz, que eu acabe agindo de forma seletiva. Então, não vou garantir às mulheres
os direitos sociais da mesma forma que garanto aos homens. O exemplo que eu dei da misoginia, que é um tipo de violência que recai sobre as mulheres, pode se dar também em relação a afrodescendentes, em relação à população LGBTS, em relação a adolescentes, enfim, a uma série de outras pessoas que sofrem de algum tipo de discriminação, preconceito e discriminação. Por isso a importância do artigo 3º, que vai dizer o seguinte: sempre que se for pensar aplicação, efetivação dos direitos sociais, como de qualquer direito, evidentemente, é importante que isso seja feito de forma não discriminatória. É isso, o que leva em conta o princípio da igualdade, todos devem ser tratados como iguais, e o princípio da diferença, as diferentes singularidades devem ser respeitadas. Bom, então esse é o primeiro, digamos que seja um critério hermenêutico para a compreensão e aplicação dos direitos econômicos e sociais que está presente ali no Protocolo de São Salvador. Depois eu selecionei o artigo 6º exatamente porque fala do direito do trabalho. O artigo 6º é amigo de vocês, é amigo de quem atua na jurisdição trabalhista, que vai falar sobre que toda pessoa tem direito ao trabalho, que inclui ali a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna, decorosa, e tudo mais, a obrigação dos Estados-partes de adotar as medidas para a efetividade do direito do trabalho. Nós tivemos no passado a estabilidade na CLT, depois ela foi retirada, ela foi substituída, na verdade, pelo Fundo de Garantia, Agora, a Constituição brasileira fala ali do princípio da integração do trabalhador à empresa e tudo mais, Então, são características que vão ao encontro do que diz ali o Protocolo de São Salvador, O artigo 7º fala da obrigatoriedade da existência de condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho, no ambiente de trabalho, que todos os estados têm que atuar para que isso aconteça. Fala de uma remuneração mínima a todos os trabalhadores, a gente tem aqui, a Constituição prevê o salário mínimo, do direito do trabalhador de seguir a sua vocação, isso tem a ver com o sistema de ensino que prepara para o mercado de trabalho, possibilidade de você trocar de emprego também e tudo mais. O artigo 7º ainda fala do direito à promoção ou avanço no trabalho, todos os trabalhadores têm direito a ter um sistema de promoção, alguma coisa que a gente poderia chamar que seja próximo a um plano de cargos e salários. Fala da estabilidade, como eu disse, nós tivemos a estabilidade no regime seletista, ela não existe mais, foi substituída pela FGTS. Há estabilidade no direito administrativo do trabalho, para os servidores públicos, e fala que a demissão injustificada tem que ter direito a uma indenização ou a possibilidade de readmissão no emprego. A gente tem, no Brasil, a Constituição de 88 falou o seguinte: olha, se houver demissão sem justa causa, você tem direito a uma indenização, se eu não me engano, o que estava previsto é 10% a 20%, depois lá nos atos das disposições transitórias, o Constituinte disse o seguinte: enquanto não tiver legislado o que significa essa integração plena do trabalhador da empresa, então a gente aumenta o valor daquela indenização, que, se eu não me engano, é 40%, não é isso? Então está lá como 40%, quer dizer, o que deveria ser provisória, está nos atos das disposições constitucionais provisórias, transitórias, mas até hoje o legislador ainda não disse exatamente o que vem a ser essa integração do trabalhador à empresa, então continua se praticando esse nível de indenização, O artigo 7º ainda fala, está ali no pezinho do slide, sobre a importância da segurança e higiene do trabalho e tudo mais, que é outro dado importante. Continua o artigo 7º falando, proibição do trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os que têm menos de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente também fala isso.
a importância de quem tem menos de 16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar as disposições de ensino, que no nosso caso é só na condição de aprendiz. Né? A Constituição ela foi emendada para dizer isso, né? Que o trabalho do adolescente só a partir dos 16 e na condição de aprendiz a partir dos 14, né? Limitação razoável das horas de trabalho, essa é uma luta incansável dos trabalhadores. Vocês sabem que o feriado de 1º de maio, que é dia do trabalhador, que a imprensa chama de dia do trabalho é todo dia útil, mas 1º de maio é dia do trabalhador, porque resultou de uma luta dos trabalhadores norte-americanos, ali, se não me engano, na cidade de Chicago, um movimento que era para reduzir a jornada de trabalho para 14 horas diárias, né? Reduzir para 14 horas diárias. Então, essa luta por uma limitação razoável das horas de trabalho é uma luta antiga, né? Na medida em que vem aí a Revolução Industrial, os trabalhadores submetidos a esse local específico de trabalho com mais clareza, então tem essa luta. Hoje em dia a Constituição fala em 44 horas semanais de trabalho, há uma luta dos trabalhadores para reduzir para 40 horas semanais, enfim, o que possa ser considerado razoável. O que se considera como razoável tem a ver com o momento daquele país ou daquela sociedade. A ideia é que todos os avanços tecnológicos, ao invés de gerar mais desemprego, que eles gerassem mais qualidade de vida para o trabalhador, ou seja, possibilidade de você trabalhar menos e poder desfrutar de outras dimensões da vida na outra parte do seu dia, né? Fala ainda o protocolo da possibilidade de você ter direito a repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas e tudo mais, como no Brasil de fato acontece. Um outro artigo que eu selecionei do protocolo de São Salvador foi o artigo 8, porque fala dos direitos sindicais. Os direitos sindicais, o que está previsto também na nossa Constituição, possibilidade de organizar sindicatos, da existência das federações, confederações sindicais, aí a possibilidade do direito de greve, como a gente também tem, e que, claro, o direito de greve, como a maioria esmagadora dos direitos, eles podem ter algum nível de restrição. Então, o direito de greve também pode ter algum nível de restrição. Mas, diz o protocolo, isso é importante, né? Sujeito a limitações e restrições previstas na lei que sejam próprias a uma sociedade democrática e necessárias para salvaguardar a ordem pública e proteger a saúde, a moral, os direitos e as liberdades dos demais. Ou seja, a possibilidade que você tem de restringir os direitos fundamentais, entre eles os direitos de greve, não quer dizer que você faça restrições arbitrárias. As restrições têm que ser fundamentadas. Aliás, todas as restrições a direitos fundamentais, elas têm um especial ônus argumentativo, tá? Porque você está tratando de direitos fundamentais, inclusive direitos econômicos, sociais e culturais, em que pese que há alguns autores que entendem que os direitos econômicos, sociais e culturais não são fundamentais, que identificam como direitos fundamentais só os direitos civis e políticos. Há, no universo constitucionalista, autores que defendem isso. Agora, eu acho que há uma corrente forte, não diria que é majoritária, mas uma corrente forte, poderosa, que vem crescendo, que diz que não, que os direitos fundamentais também abrangem o universo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Portanto, a sua restrição desses direitos tem que ter o mesmo ônus argumentativo de quando você restringe qualquer outro direito fundamental. E o protocolo de São Salvador deixa isso claro aqui no artigo 8, ao falar das restrições do direito de greve. O outro artigo que eu selecionei, o 9, porque fala do direito à previdência social, né, como um direito de todos os cidadãos dos estados que ratificaram o pacto e o protocolo. Então, proteção das consequências da velhice, de eventuais também incapacitação, para obter um meio de vida digno ou decorosa,
mesmo as pessoas que estão em atividade, que elas tenham direito a atendimento médico, subsídio, pensão em caso de acidente ou doença, licença remunerada para gestante e tudo mais. Então, são direitos que estão presentes. Aí vocês vão dizer, puxa vida, bacana que esteja lá, mas isso não é muito relevante, porque no nosso caso, isso está presente também na Constituição de 88, na nossa legislação infraconstitucional. Ok, é um argumento válido, pessoal. De fato, isso está presente na nossa Constituição, está presente na nossa legislação infraconstitucional. E o Valério falou ontem, a pouca divergência entre os direitos assegurados aqui e os direitos assegurados na ordem internacional, com foco aqui no sistema interamericano. Isso, se a gente pensar o Brasil, ok? Isso se a gente pensar o Brasil. Então, o sistema interamericano foi feito para todas as Américas. E nas Américas existem países que não têm esses direitos todos assegurados. Tá? E existem países que agora têm, mas que nem sempre tiveram. E aí vai o caso brasileiro. Isso tudo está muito claro a partir da Constituição de 88, que já é a Constituição mais longeva que a gente teve até hoje no Brasil, e espero que continue sendo, que isso significa a consolidação da democracia brasileira. Agora, há a possibilidade de países, por qualquer razão, entrarem num outro regime político e abolirem boa parte desses direitos. Eles estão presentes ali no pacto. Esse é um argumento que eu costumo utilizar muito, por exemplo, quando eu falo de direitos da criança e do adolescente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é sistematicamente atacado por parcelas da sociedade, parlamentares mais conservadores. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao longo dos seus anos de existência, já teve que enfrentar todo tipo de ataque, inclusive projetos de lei que diziam o seguinte: revoga-se a Lei 8.069, autoriza o Estado a recolher os menores de rua, e revoga-se a Lei 8.069. Né? Então, já teve projeto de lei assim. E eu dizia, ok, espero que isso nunca aconteça, mas se algum dia acontecer, o Brasil é signatário da Convenção Internacional para os Direitos da Criança. Ele é signatário. E, embora a convenção não seja tão completa como o Estatuto é, mas ela tem presente ali a maior parte dos direitos que estão no Estatuto da Criança também. Então, há um sentimento, e essa é a ideia dos direitos humanos, pessoal, você produzir um sentimento maior de proteção das pessoas. Os direitos humanos, às vezes, eles são mal compreendidos, né? A gente vê isso pelo senso comum, que fala coisas do tipo direitos humanos para humanos, vocês devem ter ouvido isso, né? Todo mundo no almoço de domingo em casa já ouviu alguém falar isso, alguém da própria família falar isso, né? Direitos humanos só para humanos direitos, né? Afirmações assim, um pouco cínicas como essa, né? Pois bem, isso é uma compreensão equivocada. Toda a ideia dos direitos humanos que a gente viu naquele rápido vídeo de 4 minutos que eu passei ontem, é exatamente a ideia da proteção das pessoas em face de um poder mais forte. Esse poder mais forte, ao longo da nossa trajetória da vida social, ele foi identificado como o Estado. O Estado é o poder mais forte. A ideia dos direitos humanos, o princípio dos direitos humanos é a proteção dos mais fracos em função dos mais fortes. O mais forte pode, mas não deve poder tudo que de fato pode fazer. É isso, tem que ter limites para quem é o mais forte. O que nos define como civilização e como cultura diferente da natureza é exatamente isso. A lei do mais forte da natureza funciona sem limite, mas no âmbito da cultura, essa lei do mais forte tem que ser limitada por alguma coisa. Que coisa é essa? Essa coisa se chama de direitos humanos. Por isso que as pessoas não entendem que se o bandido vai ali, assalta, mata uma pessoa, isso não tem a ver com direitos humanos, isso tem a ver com direito penal. Ok? Isso é um direito penal. Agora, se é o policial que por acaso agride e mata um cidadão, isso é direitos humanos. Por quê? Porque o policial, ele representa o Estado. É o Estado agindo. E os direitos humanos, eles existem exatamente isso, para criar essa proteção de indivíduos e grupos de indivíduos em face desse poder mais forte. Claro que hoje, em tempos de sociedade globalizada, a gente já admite que o mais forte não é necessariamente o Estado. Por isso que ontem eu trouxe para vocês aquela decisão da Assembleia Geral da ONU de criar um grupo de trabalho para responsabilizar as organizações transnacionais por violação de direitos humanos.
Porque no mundo globalizado, essas organizações, elas às vezes são tão fortes ou mais fortes que alguns estados. Então, os direitos humanos surgem para proteger também esse indivíduo em face desse mais forte, que às vezes não é o Estado. Mas é isso, é o sentimento de proteção. Então, quando a gente ouve, puxa, mas tudo aqui que está colocado no pacto já tem norma jurídica interna, mas os direitos humanos eles servem para isso, criar um sentimento de proteção. O indivíduo não depende exclusivamente do seu Estado nacional, porque muitas vezes é exatamente o seu Estado nacional que é o violador dos direitos por ação ou por omissão. E aí ele tem onde recorrer, é exatamente o que dizia a bandeira ali que eu trouxe no primeiro slide, né, que o pessoal da Conectas falou. Quando tudo dá errado, o indivíduo, sujeito de direito internacional dos direitos humanos, ainda tem a quem recorrer. Então, por isso a importância do sistema interamericano, falo sistema interamericano porque ele está mais próximo de nós do que o sistema onusiano, mas dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, mesmo estando presente, é relevante. A gente viu lá no artigo 7º, direito ao trabalho, no artigo 8, os direitos das liberdades sindicais, no artigo 9, direito à previdência social. Isso aqui é porque toda vez que eu falo sobre isso, no dia anterior, eu entro no site da ONU e vejo como é que está o status dessas normas internacionais, né? Então, na quarta-feira, o status de adesão ao protocolo de Salvador era esse aí. Eu sei que vocês não estão enxergando, né? Na verdade, nem eu estou enxergando, mas vou chegar aqui pertinho para ver, para vocês terem uma ideia. Esses aqui, que tem a linha completa, são os que ratificaram o protocolo de São Salvador. Quem é que tem a linha completa aqui, que ratificou? Foi Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, o Brasil, cadê o Brasil? O Brasil está aqui, o Brasil, ele ratificou o protocolo de São Salvador, né? E vários outros. Claro que as maiores potências econômicas das Américas, né, os Estados Unidos e o Canadá, eles não ratificaram nenhum pacto, quem dirá o protocolo, né? Eles não ratificaram nada. Mas o protocolo foi ratificado por vários estados da OEA, né? Bom, pessoal, o principal órgão do sistema interamericano, sem dúvida nenhuma, é a comissão. Nós, juristas, temos um interesse especial e maior pela corte, porque a gente identifica ali na corte o mesmo sistema judiciário que nós estamos acostumados a participar ou operar. Mas o principal órgão é a comissão, porque a comissão ela é a porta de entrada para todos os casos que chegam no sistema, e mais, na verdade não é exatamente que ela seja a porta de entrada, porque há convenções do sistema interamericano que também tem o seu próprio comitê, e esse comitê admite petições individuais. Mas a comissão, ela é aquela que trabalha com um leque mais amplo de direitos, porque os comitês que são ligados a convenções específicas trabalham com aqueles direitos específicos que estão presentes nessa convenção. A comissão não, ela trabalha com um leque mais amplo, porque leva em conta o Pacto de São José e leva em conta o Protocolo de São Salvador, especificamente lá para direitos econômicos e sociais. Então, a comissão é o principal órgão, é o órgão mais importante. A próxima viagem que vocês forem fazer aos Estados Unidos, ali, além de irem a Nova York, New Jersey, fazer as comprinhas, deem uma esticada e dêem um pulo até Washington, e Washington vocês vão poder visitar a comissão que está lá sediada. Então, vale a pena dar um pulo lá, conversar com o pessoal, conhecer, ver o movimento, né? Então, já sabe aqui, ó, o caminho para lá, essa é onde é a sede ali da comissão. Muito bem. Deixa eu começar recordando isso aqui. A comissão, ela funciona, pessoal, ela tem uma, digamos assim, uma dupla dimensão. Ela funciona como órgão do sistema amplo da OEA.
seja por força da Carta da OEA ou pela orientação da Declaração Americana dos Direitos Humanos. Então, todos os países membros da OEA estão, em alguma medida, vinculados à comissão por força do que diz a Carta da OEA. Só que ela funciona também como órgão do sistema convencional, do Pacto de São José da Costa Rica. Então, mesmo aqueles que não ratificaram o pacto se submetem, em alguma medida, à comissão por força do que diz a Carta da OEA, que é o caso dos maiores exemplos, Estados Unidos e Canadá, porque não ratificaram o pacto. Então, o que diz a Carta da OEA? Vejam lá, o artigo 106, ele prevê especificamente a existência da Comissão Interamericana. Haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que terá por principal função promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e, além disso, servir como órgão consultivo da OEA em matéria de direitos humanos. E continua dizendo, uma convenção interamericana sobre direitos humanos, que é o pacto, que na época da Carta evidentemente não existia, estabelecerá a estrutura, competência, as normas de funcionamento e etc. Então é isso, a comissão existe como órgão da OEA, tem essa função de promover o respeito, e aí ela faz várias atividades nesse sentido, né, e de órgão consultivo também. Quer dizer, como assim direitos humanos? A comissão existe para ajudar a esclarecer, ela é formada por expertos, por peritos nessa área. E para vocês terem uma ideia, a mesma Carta da OEA, ela prevê no artigo 80 o Conselho Permanente da OEA. Esse Conselho Permanente, pessoal, é como se fosse o órgão executivo da OEA, o órgão colegiado executivo. Claro que tem um secretário-geral, e esse secretário-geral é que faz tudo funcionar, mas o Conselho da OEA é o que define ali a pauta, dá a direção e etc. E aí a Carta vem falando desse conselho, o que é, como funciona, quem faz parte, aí lá no artigo 91, diz, olha lá, compete também ao Conselho Permanente executar decisões de quem toma a decisão. Quem é que toma a decisão? Assembleia Geral, reunião consultiva dos ministros das Relações Exteriores, etc. E considerar os relatórios de quem? Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, da Comissão Jurídica Interamericana e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela fala para a sociedade, fala para os Estados-membros e fala para a própria organização. E o Conselho Permanente deve ouvir o que ela diz para fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, isso é Carta da OEA, isso é para todos os Estados-membros. Agora, de fato, a principal função da comissão é como órgão da Convenção Americana. Essa, sem dúvida nenhuma, a principal função, ou seja, ela fala para todos, mas ela fala principalmente e decide para aqueles que ratificaram o Pacto de São José. Então, para você se submeter a essa função da comissão, essa principal função que eu vou comentar, basta você ratificar a Convenção Americana. Você ratificou a Convenção Americana, já está submetida à função plena da comissão. E quais são os 3 pilares que definem o trabalho da comissão? O mais importante, que é o sistema de recebimento das petições individuais. Qualquer cidadão desses países que ratificaram o pacto pode apresentar uma petição dizendo, olha, um direito meu presente no pacto ou no protocolo, só que no protocolo não são todos, na verdade, os direitos que são sindicáveis pela comissão no protocolo são os direitos à liberdade sindical e educação, né? Houve uma restrição a esses direitos, então eles podem recorrer à comissão dizendo, olha, eu tive esse meu direito violado.
Além disso, o monitoramento da situação de direitos humanos, isso vale para todos os Estados-membros, Carta da OEA, e atenção às linhas temáticas prioritárias definidas pela OEA, também para todos, né? Como se compõe a comissão? São 7 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral da OEA. Os Estados-membros, eles podem sugerir nomes, e todos os nomes sugeridos são submetidos ao escrutínio da Assembleia Geral, que vai escolher essas pessoas, né? São escolhidas por 4 anos, podendo ser reeleitos uma única vez. Tá aí essas pessoas, quem compõe, os nomes, esses slides, como eu falei, fica à disposição de vocês, isso que vocês não estão enxergando no detalhe, depois quando vocês forem olhar, vocês vão ver com calma. Tem um brasileiro ali, né? Tem um brasileiro, não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali aquele sujeito, esse aqui, que é o Paulo Vanucchi, né? O Paulo Vanucchi, ele é membro atual da Comissão Interamericana, aliás, foi eleito na Assembleia Geral e foi muito bem eleito, não teve problema nenhum, mas todo mundo que está aí é fera, tem uma tradição, de fato, na luta pelos direitos humanos nos seus países e na América Latina, né? Então está aí o período de mandato de todo mundo. O mandato do Paulo Vanucchi, ele foi do início de 14, vai até o final de 2017, né? 2017. O Brasil tem uma boa, como eu falei, uma boa tradição de participação na comissão e na corte, né? Qual é a função da Comissão Interamericana? Eu coloquei lá que é a função de proteção, promoção, conciliação, recomendação, crítica, mas como é que exatamente isso funciona? Então vamos lá. Primeiro, mais importante, eu já falei, tem a ver com as petições individuais, tá? Violação pelos estados, parte dos direitos previstos no Pacto de São José e nos seus respectivos protocolos. Depois, também pode publicar informações especiais. Para isso, a comissão pode definir um relatório, como a ONU faz no sistema de relatores especiais, a comissão pode fazer também. Existe uma suspeita, uma série de denúncias de que no Brasil há problema de tortura, então a comissão coloca alguém para vir aqui, investigar, etc., e vai apresentar um relatório. Diga-se de passagem, o Brasil fez uma reserva em relação a esse artigo específico do Pacto de São José. O Pacto de São José prevê um sistema de relatórios, de informações, e que os países se submetem a essa investigação no caso de suspeita de violação de direitos humanos. O Brasil fez uma reserva, disse o seguinte: ok, mas desde que essa pessoa, esse relator especial, seja previamente informado ao Estado brasileiro e que o Estado brasileiro seja previamente comunicado da vinda dele. O Brasil fez, outros países não fizeram essa reserva, quer dizer, o relator ele pode ir sem falar nada exatamente para que ele pegue a situação como ela de fato acontece, né? O Brasil fez, o Brasil e alguns outros países, né, ele fez essa reserva, disse, não, a gente quer ser avisado antes, quando essa pessoa for vir aqui, né? Então, função da comissão, produzir esses relatórios, essas informações especiais, aqui a visita em loco, que eu já falei, né, que está ligada a essas informações especiais. A comissão, ela pode adotar as medidas cautelares, ou seja, ela faz solicitações de medidas que o Estado deva tomar emergencialmente quando há a suspeita de uma grave violação de direitos humanos. Aí vocês vão falar, peraí, medidas emergenciais quando há suspeita de violação? É isso mesmo. É isso mesmo. O Valério ontem comentou de um princípio importante que existe no direito internacional dos direitos humanos, que é o da norma mais favorável à vítima, da norma mais benéfica, né? Da norma mais benéfica às pessoas. Por isso ele fala que é importante adotar esse sistema dentro do ordenamento jurídico do diálogo das fontes.
porque não se trata simplesmente de saber qual é lex posterior, lex superior, lex specialis, mas da norma mais favorável. Além disso, nos direitos humanos há um outro princípio muito específico. Vocês lembram do direito penal? Indúbio pro réu, não é isso? Direito penal, indúbio pro réu. Nos direitos humanos, indúbio pro vítima. É isso. Então, se você tem boas razões fundamentadas, suspeitas eloquentes de que haja uma violação de direitos humanos ali, de direitos fundamentais, ainda que não tenha tido a possibilidade de constatar isso com certeza, o que fazer? Indúbio pro vítima. Você já pode adotar medidas para tentar assegurar esses direitos. Por isso que a comissão tem competência prevista no pacto e no seu próprio estatuto para solicitar ao Estado essas medidas cautelares. Agora, notem bem, a comissão, ela solicita. Eventualmente, o Estado parte pode não cumprir aquilo que diz a comissão. Nesse caso, ela pode então encaminhar a Corte Interamericana para que a Corte ela adote também as chamadas ali medidas provisionais. Tem a mesma natureza dessas medidas cautelares, são medidas emergenciais para evitar um perecimento maior dos direitos, ainda que você não tenha certeza absoluta do grau de violação, etc, etc. Então, a comissão encaminha para a Corte, não para que a Corte instaure ali um caso e um processo, mas para que ela requeira do Estado parte o cumprimento daquelas medidas, que no caso passam a ser as medidas provisionais. Então, isso tudo, função da comissão. Além disso, apresentar os casos à jurisdição da Corte Interamericana. O Valério comentou isso também, que é uma espécie de substituição processual, né? Na verdade, o cidadão, ele não pode apresentar o caso direto à Corte. A Corte conhece dos casos que são apresentados pela comissão. Já quando eu falar da Corte, eu vou dizer que também de outros estados, né? A comunicação interestatal. Mas, por isso que eu falei que a comissão é a porta de entrada. Todos os casos vão primeiro para a comissão, e aí depois eles podem ou não seguir para a Corte Interamericana. Já que eu estou falando disso, então deixa eu aproveitar aqui e fazer uma avaliação acerca disso. Algumas pessoas dizem o seguinte: o sistema interamericano é aquele sistema, é o mais avançado que a gente tem hoje em termos de direito internacional dos direitos humanos. As decisões mais interessantes hoje no mundo estão na Comissão Interamericana e na Corte Interamericana. No entanto, eles dizem, só que na Europa, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela é de acesso direto. A Europa, no passado, teve um sistema igual ao nosso, Comissão Europeia e Corte Europeia. Só que aí, por uma reforma que veio, se não me engano, na década de 90, uma coisa assim, ela resolveu, então, extinguir a Comissão Europeia e permaneceu com a Corte Europeia de Direitos Humanos. E todo cidadão pode recorrer à Corte Europeia. E, de fato, a Corte Europeia decide um volume infinitamente superior de casos. E, com isso, acaba tendo mais repercussão nos estados nacionais. Ela acaba tendo mais presença nos países, em questões fundamentais, né? Por exemplo, nessas questões do multiculturalismo europeu, sobre símbolos religiosos e tudo mais, né? Só um exemplo, mas várias outras coisas fundamentais, inclusive ligadas ao mundo do trabalho e tudo mais. Então, esse não seria o modelo mais avançado? Acho que sim, né? Tudo que você democratiza o acesso, acho que é mais interessante, né? Você tem essa forma. Só tem um problema, tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral que a Corte Europeia vem sentindo hoje? Todo mundo fala.
A gente conversa com qualquer pessoa que é ligada à Corte Europeia, a primeira coisa que eles dizem é basicamente o que vocês, o que a nossa magistratura brasileira diz, reclama também. É muito caso, é muito trabalho, é pouca gente para decidir tanto caso assim. Então, com a liberação do acesso direto do cidadão à Corte Europeia, desde que caracterizadas as condições de admissibilidade, é claro, isso aumentou geometricamente a quantidade de casos da Corte Europeia, a tal ponto que hoje a Corte se sente ali afogada, e às vezes você está afogado, você decide de afogadilho, né? E aí isso pode macular a atenção devida ao caso, a qualidade da decisão, etc. E se não acontece isso, se você não decide afogadilho, é o que acontece? Acontece que o tempo da decisão acaba aumentando muito, o que é uma coisa ruim em qualquer sistema judicial, mas especialmente ruim quando a gente está tratando de direitos humanos e direitos fundamentais. Em matéria de proteção de direitos humanos, a justiça que tarda, de fato, não é justa. Não é justa, porque às vezes o tempo é condição de perecimento do direito que pode causar um estrago irreparável na vida das pessoas. E em alguns casos, isso é a diferença entre vida e morte. Então, esse é um efeito colateral que eles sentem na Europa e que no Brasil a gente não tem. Alguns vão dizer, eu já conversei isso com amigos de Espanha, de Portugal, colegas que vêm ao Brasil e tudo, quando a gente fala, mas as decisões da Corte Interamericana estão na vanguarda. Eles dizem também, a Corte tem muito menos casos do que a nossa Corte Europeia, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar e pensar antes de propor uma modificação semelhante ao que aconteceu na Europa, que seria extinção da comissão e ficar só com a Corte Interamericana. Tem que pensar aí até que ponto isso de fato valeria a pena, a gente não enfrentaria os mesmos problemas que eles têm lá sem conseguir dar resultados, né? Então, ela envia os casos à jurisdição da Corte e, evidentemente, atua frente à Corte, né? Ainda, a comissão pode solicitar as opiniões consultivas à Corte Interamericana em relação ao que está na Convenção. Lembram, a Carta da OEA diz, a comissão tem função consultiva sobre direitos humanos. Já o Pacto de São José diz, a Corte tem função consultiva em relação ao pacto, aos direitos que estão no pacto. Como interpretar aqueles direitos que estão no pacto? Aí fala a Corte. Então, a comissão pode solicitar fazer essas consultas à Corte. E também pode receber comunicações em que o Estado alegue que outro está violando. É o sistema da comunicação interestatal. Então, pode qualquer pessoa fazer uma petição dizendo eu estou sofrendo uma violação de direito, ou pode um Estado fazer uma comunicação dizendo aquele outro Estado está violando um direito do Pacto de São José da Costa Rica. Isso é muito mais difícil de acontecer, mas evidentemente acontece. Ou vocês acham que, sei lá, Colômbia e Venezuela, que o governo colombiano teria algum tipo de problema diplomático em acusar o governo venezuelano e vice-versa? Não vem, né? Quando a conjuntura política ela é assim de adversidade, eles metem comunicação mesmo, né? Não tem dúvida nenhuma. Essa ideia, pessoal, de acesso do cidadão, vocês vão pensar, mas que cidadão vai apresentar uma comissão à comissão? Alguém aqui já conhece alguma pessoa que peticionou a comissão, né? Não, a gente não conhece. De fato, o cidadão comum não conhece. Então, como é que isso funciona? Isso funciona graças a duas coisas que mudaram o mundo contemporâneo. A primeira, a organização da sociedade civil. É isso. Então,
Se, no mais das vezes, o Estado é o violador, você não pode contar apenas com o Estado para conseguir acessar esses órgãos, no caso, a comissão, né, para reparação do direito. Mas isso já acontece agora. Eu tenho percorrido, assim como eu tenho essa oportunidade de conversar com a magistratura e tudo, eu também faço isso com defensores públicos, defensoria pública, né? Só com o MP que não, né? A turma só do MP é que não me chama muito, mas os defensores, eles me chamam aqui a acolá. E o que mais, o grande movimento nacional, aliás, nacional não, latino-americano das defensorias públicas, é que o Brasil tem um sistema de defensoria pública mais avançado da América Latina, né? Os outros países latino-americanos não têm esse sistema como nós temos a partir, sobretudo, da Constituição de 88. Mas no Brasil, em outros países latino-americanos, é exatamente essa organização da instituição para permitir o acesso do cidadão ali, do usuário, do atendido e até do jurisdicionado, à comissão e depois, eventualmente, à Corte Interamericana. Então, há uma preocupação das defensorias públicas hoje nesse sentido. A Defensoria Pública de São Paulo, Santa Catarina estava na lista aqui dos estados que estavam demorando a colocar. Já implantou a Defensoria Pública? Em que ano que foi? Você lembra? Uns 3 anos? 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. Santa Catarina demorou, mas finalmente chegou lá, que bom. O São Paulo, que foi um estado também que demorou a implantar a Defensoria Pública, se eu não me engano, fez isso há uns 8 anos atrás, mais ou menos, já no primeiro concurso para os defensores públicos, colocou na prova uma parte da prova sobre direitos humanos, sobre sistema interamericano e perguntando sobre comissão e corte. Normalmente se fala em direitos humanos, são 2 perguntas na parte de constitucional, né? Se é que tem, às vezes uma perguntinha em constitucional. Eles não, eles colocaram uma parte inteira da prova ali, com 10 perguntas sobre direitos humanos e cobrando sobre comissão e corte, e eles, de fato, têm essa presença. Hoje a Defensoria Pública do Brasil está preparada, existem, inclusive, defensores brasileiros liberados para atuar exclusivamente junto à comissão e à corte. Eles fizeram isso, se eu não me engano, foi agora em final de 2013 ou início de 2014, fizeram um edital nacional, qualquer defensor público de qualquer estado podia se candidatar para que esqueci o nome lá da Coordenação Nacional das Defensorias Públicas, então pudesse ver o procedimento para escolher um grupo que, se eu não me engano, era de 10 ou 12 defensores que estariam destacados para atuar perante o sistema interamericano, né? Então, a minha pergunta foi, puxa, quem do povo vai até lá? Não vai, mas o Estado, pelo menos por via das defensorias, já está se mobilizando, mas o que eu dizia mesmo é que, principalmente, quem permite isso são as organizações da sociedade civil. Existem instituições da sociedade civil que trabalham com proteção dos direitos humanos e que estão incorporando nas suas atribuições fazer esta ponte entre o indivíduo e o sistema interamericano. Isso acontece. E hoje há algumas instituições que são especializadas nisso. A Conectas ou o Cegil são instituições, a Conectas é uma instituição brasileira, o Cegil é uma instituição latino-americana que tem escritório no Brasil. São instituições que atuam fazendo isso. Conectas faz outras coisas além disso, mas o Cegil só faz isso. Apresenta, faz essa ponte, facilita, ajuda o cidadão a poder encaminhar a sua petição para a comissão e depois, se for o caso, na corte. Então, aí vocês vão dizer, mas espera aí, as pessoas não conhecem as instituições, não sabem onde é que isso funciona. Não, mas aí tem um segundo grande elemento que mudou o mundo contemporâneo, que se chama internet. Internet. Então, é assim que acontece, as pessoas, de fato, não sabem, mas vão. O primeiro grande caso, a primeira condenação que o Brasil teve, vocês lembram qual foi? No sistema interamericano, comissão e corte? O primeiro grande caso? O mais famoso? Ninguém se recorda? Ninguém chuta? Não? Foi o Damião Ximenes, o caso Damião Ximenes. O Damião Ximenes, ele
ele é um sujeito, Damião Ximenes, ele foi internado num sistema ali para tratamento de usuário de droga, e lá dentro do sistema ele foi da Maria da Penha. Agora estou em dúvida se o primeiro foi a Maria da Penha ou foi o... Não, o que eu vou falar vale para o Damião Ximenes e para o Maria da Penha, mas, na verdade, foi conversando com os familiares do Damião Ximenes mesmo, não foi conversando com a Maria da Penha, não, foi com os familiares do Damião Ximenes. Então, ele foi internado ali na clínica e lá sofreu tortura, maus tratos, etc. E o caso foi para a comissão. E aí, conversando com o pessoal da família ali do Damião Ximenes, eu perguntei, como é que vocês resolveram mandar o caso para a comissão? A gente não queria mandar o caso para a comissão, não. Então, por que vocês mandaram? Na verdade, o que a gente fez, que a gente estava revoltado, estava acontecendo, ninguém no governo atendia a gente, ninguém falava nada, a clínica então menos ainda, evidentemente, a gente colocou ali na internet direitos humanos, violação de direitos humanos, e que não sei o que lá, e aí apareceu o site das instituições, apareceu até o site dessa comissão aí. Foi assim que a gente chegou lá. É isso que acontece, as pessoas de fato não sabem, mas elas botam ali, dão uma gulgada e chega nas instituições, chegam até na comissão. Né? Você pode mandar a petição por internet, então fica mais fácil. É assim que as pessoas têm acesso, né? Elas vão, elas pesquisam, elas colocam. Aí cai numa instituição, diz, a instituição encaminha e tudo mais, né? A Maria da Penha, ela me disse que, na verdade, procurou uma instituição e a instituição é que encaminhou. Não me lembro se foi o Segil ou se foi outra, mas dos familiares ali do Damião Ximenes foi via internet mesmo. Então, é assim que as pessoas chegam ali até a comissão, é assim que ela recebe os seus casos, né? Acho que a tendência é isso mudar. Na Argentina, não. Na Argentina, como eu falei, a comissão é muito mais conhecida, né? Muito bem, as pessoas, vamos falar do sistema de petições, que de fato é o mais importante. As pessoas entram ali com uma petição, né? O que acontece? A primeira fase é a fase de admissibilidade. A convenção, o Pacto de São José, ele define isso tudo, tá? Então, a primeira fase é a admissibilidade. O que a comissão tem que avaliar preliminarmente para ver se o caso é admissível, né? Se houve o prévio esgotamento dos recursos internos, a convenção, o pacto, ele diz o seguinte, primeiro tem que mostrar que dentro do sistema jurídico nacional, do sistema administrativo, do sistema jurídico, se tentou fazer tudo o que era possível. Na verdade, a gente não está aqui para substituir o Estado Nacional, a gente está para ampliar a margem de proteção das vítimas. Então, se o Estado Nacional, ele de fato não conseguir resolver, cessar a violação ou reparar, aí entra o sistema interamericano. Por isso é que tem que ter o esgotamento dos recursos internos, né? Esgotamento de recursos internos. Depois, tem que ter 6 meses a contar da data da decisão definitiva, a decisão definitiva que não cessou nem reparou a violação dos direitos. É isso. Então, você tentou, de fato, fez tudo que podia e não deu conta, em até 6 meses você tem que procurar ali a comissão. A inexistência de litispendência no âmbito internacional, ou seja, esse caso não pode estar em outro órgão, por exemplo, os comitês ligados às convenções específicas. Então, tem o comitê lá da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o comitê CEDOL. Aí, o meu caso, vou para o comitê. Se está no comitê, não pode estar ao mesmo tempo aqui na Comissão Interamericana. Então, não pode ter essa litispendência no âmbito internacional. E a inexistência de uma coisa julgada internacional, quando a corte já disse que aquela situação não caracteriza a violação de direito, né? Além disso, os aspectos mais burocráticos, tem que ficar claro os direitos que estão violados, você tem que dizer os fatos e os direitos que estão violados e tem que dizer quem é que está sendo violado, né? Não pode ter,
está rolando violação de direito aqui no Brasil. Está rolando violação de direito no Brasil, não dá para se analisar o caso concreto, o caso individual. Tem que dizer, de fulano que se encontra aqui ou acolá, né, e tudo mais. Agora, vocês vão falar, o que chama mais atenção é essa questão do prévio esgotamento dos recursos internos, né? Aí a gente vai dizer, mas, puxa vida, eu só posso recorrer à comissão depois que eu esgotei os recursos internos? Não vai rolar, né? Não vai rolar porque isso pode eventualmente levar tempo demais, ou qualquer coisa que o valha. Mas o Pacto de São José, ele prevê algumas exceções. Mesmo que não tenha ocorrido o esgotamento dos recursos internos, o indivíduo pode peticionar a comissão nesses casos. Primeiro, ali, quando há inexistência do devido processo legal. Eu argumento na minha petição que, por razões, quaisquer que sejam elas, por exemplo, razões políticas, ali não existe o devido processo legal. Ou porque o acesso à justiça foi suspenso por algum tipo de estado de emergência, um estado de exceção qualquer, ou porque, de fato, o acesso à justiça, como está caracterizado naquele país, ele não é pleno. Então, primeira coisa é essa. Se tem inexistência do devido processo legal, você pode recorrer à comissão mesmo sem o esgotamento. O segundo é se o indivíduo não teve acesso aos recursos da jurisdição interna. O devido processo legal tem para todo mundo, mas não teve para João, para José, para Ana e para Maria. Está ali, só que Ana, Maria, João, José, por razões particulares, não tiveram acesso àquilo, não lhes foi dadas as condições necessárias para acessar o sistema de justiça. Isso fica caracterizado, então você pode peticionar a comissão. E o terceiro, e o mais utilizado, dos casos que chegam na comissão sem esgotamento, é a demora injustificada do processo. Demora injustificada do processo. Você vai ali, caracteriza a demora, a morosidade da justiça, então você peticiona a comissão. Eu brinco com os meus alunos, falando do caso da Maria da Penha, né, que passou ali pela comissão e corte e tudo mais, e o caso da Maria da Penha foi levado à comissão, sim, só foi levado à comissão, eles não caracterizaram ali demora injustificada no processo. Primeiro, ela teve acesso à jurisdição, né? Ela teve acesso à jurisdição. A condenação civil, inclusive, ali do agressor na Maria da Penha, o ex-marido dela já saiu, e eu não me lembro da penal, acho que até hoje ainda está em recurso, alguma coisa assim, pelo menos até em 2013, foi a última vez que eu vi, ainda não tinha acontecido a condenação penal definitiva do agressor dela. Mas quando o caso foi ali para a comissão e depois para a corte, nada disso foi alegado. E o caso foi aceito. Vocês sabem por quê? Que foi aceito? Alguém imagina? Chuta. Vocês estão ainda tímidos, né, para chutar e tudo mais. Por uma única simples razão. Porque os advogados gerais da União não tinham a mínima ideia do que se tratava. O sistema interamericano. Conhecia, não sabia do que se tratava. Nunca tinham visto o Pacto de São José da Costa Rica. Não tinham lido, não sabiam o que dizia o artigo 46, os outros artigos. Absolutamente despreparado. Por quê? Porque nunca estudaram direitos humanos. Por quê? Porque direitos humanos, ninguém se interessa, isso não é ensinado nas faculdades, etc. O absoluto despreparo das pessoas, porque eles poderiam arguir preliminarmente a inadmissibilidade do caso em função de não ter havido esgotamento de recursos, e arguiriam fácil, e ganhariam fácil, mas não arguíram. Por quê? Porque não conheciam. O problema do desconhecimento é um problema grave. Nesse caso, eu reputo que o desconhecimento veio para o bem. Que bom. Mas
às vezes ele pode vir por mal, né? Quando a gente está com a intenção de defender os direitos humanos, mas não defende por desconhecimento, aí é um problema, né? Então, essas 3 exceções ao prévio esgotamento são importantes, porque a maior parte dos casos que chegam ali na comissão chegam com base nessas 3 exceções, né? A segunda fase, pessoal, é a fase de conciliação. Então, a comissão recebe o caso e vai ver se é possível haver uma conciliação com o Estado que está sendo acusado da violação. E só uma observação, quando se fala Estado, é Estado nacional, ok? Tem ali, em todos os documentos internacionais, tem uma cláusula, que é a cláusula do Pacto Federativo, que diz o seguinte: quem responde perante os sistemas internacionais é o Estado-União. Estado-União, sempre. Então, isso nunca pode ser cobrado de um ente da federação, no caso dos países que são federativos, e nem saberia dizer um país que não é federação agora, né? Sei lá, deve ter. Tem aquelas coisas que a gente não entende o que é, Mônaco, que a gente não sabe que diabo é aquilo, né? Qual é a natureza jurídica daquele negócio ali. Eu não sei se aquilo é país ou não, Vaticano e tudo, mas fora Mônaco, Vaticano, todo mundo é federação, né? Então, só quem pode ser cobrado e quem responde é sempre a União. Essa é, inclusive, uma das justificativas do incidente de deslocamento de competência previsto na Constituição com a emenda 45. Que diz o seguinte: no caso de grave violação de direitos humanos presentes nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, se ficar caracterizado que, no âmbito do Estado, unidade da federação, não está havendo a investigação e todo o procedimento e os processos necessários, você pode federalizar, você pode transferir aquilo para a competência da União, sai da Polícia Estadual, vai para a Polícia Federal, sai do Ministério Público Estadual, vai para o Ministério Público Federal, sai da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. O STJ decide onde é que isso pode ou não acontecer. Uma ou 2 vezes, se eu não me engano, que isso aconteceu aí nesses 10 anos, mas já aconteceu, né? Então, e um dos argumentos é porque, no final das contas, quem responde perante o sistema internacional é a União. Não é o Estado, o ente da federação, que está sendo moroso, né, e que vai justificar a utilização daquela exceção que a demora injustificada na decisão, né? Então, isso está lá presente. Então, houve conciliação? Se sim, beleza, a comissão produz o relatório e aí só acompanha para ver se está sendo resolvido mesmo o problema. Se não houve conciliação, toca a ficha, vamos passar para a terceira fase. Qual é a terceira fase da etapa na comissão? É essa fase do primeiro informe. Vocês estão vendo aí, o primeiro informe. O que significa o primeiro informe? A comissão toma a sua decisão. E diz: de fato, se caracterizou esse tipo de violação, ela tem que ser cessada dessa forma, tem que haver esse tipo de reparação ou de mudança. Toma a sua decisão e manda para o Estado Nacional, comunica o Estado, e ele tem 3 meses para cumprir a decisão da comissão. Ele tem 3 meses. Lembrando que, no caso dos sistemas de proteção dos direitos humanos, a decisão, ela pode extrapolar a figura do peticionário, ok? Depois eu até vou comentar melhor, mas pode extrapolar. A decisão da comissão pode ser: em relação ao peticionário, o Estado tem que fazer isso, mas fora a questão do peticionário, o Estado tem que adotar essas outras medidas, tá? Ela pode fazer isso, porque o objetivo é que aquele Estado parte realize os direitos que estão na convenção. Por isso que ele pode decidir, a comissão pode decidir para além do peticionário. Prazo de 3 meses. A pergunta é: e quando o Estado não faz nada? Quando o Estado não faz nada, que é o que muitas vezes acontece. Quando o Estado não faz nada, vai-se para o segundo informe.
Qual é a diferença do primeiro informe para o segundo informe, né? Parece uma coisa que... É porque o primeiro informe, ele é sigiloso, são as partes, a comissão e o Estado. Já o segundo informe é público. A diferença disso é aquilo que eu comentei ontem, quando estava falando dos pactos, né? É o power of embarrassment, é a possibilidade de um constrangimento moral daquele país perante a sociedade internacional, né? Dizendo, olha... essa turma aqui não é séria, eles ratificaram um pacto, mas na hora de fazer o negócio acontecer, eles não estão fazendo. Então, por isso, o segundo informe, ele é público. Esse segundo informe, ele tem força vinculante, a decisão da comissão, ela de fato vincula o Estado e as partes? É a pergunta que todo mundo faz, né? Ou esse negócio não serve para nada? Bom, tem ou não tem? Corte Interamericana já disse que tem. Foi exatamente o caso paradigmático, é esse caso aqui, né, da Loaísa Tamayo, onde a Corte decidiu o seguinte: o Estado, ele é mesmo obrigado a cumprir o segundo informe, porque nós partimos do suposto que todos aqueles que são membros da OEA, são parte da Convenção Americana, eles de boa fé decidiram se submeter à comissão, e não me venha com o discurso da soberania. Primeiro porque a natureza dos direitos humanos é limitar a soberania. Porque eu já falei para vocês, o poder pode, mas não deve fazer tudo aquilo que pode fazer. Tem que proteger os indivíduos. E segundo, há nesse caso uma autolimitação da soberania. Por quê? Você que aderiu ao pacto. Então, se você que aderiu, eu suponho que você está de boa fé, eu suponho que você é uma pessoa séria, uma pessoa bacana, uma pessoa do bem. Então, você é obrigado a cumprir o segundo informe. Mas a gente sabe como é que é a vida, né? De fato, pode ser que o Estado não cumpra o segundo informe. E se não cumprir o segundo informe, o que fazer? Bom, primeiro é um pouco chato mesmo, né? Você tem que ficar triste, etc. Preferia-se que terminasse ali. Mas se não cumprir o segundo informe, aí, pessoal, não tem dúvida. É corte. É corte. Esse é o recurso da comissão. Encaminhe o caso à corte. Aí você vai partir mesmo para uma jurisdição no sentido estrito do termo. Com a comissão, você tem um procedimento administrativo, um procedimento internacional, né? No sentido fraco de jurisdição, uma jurisdição administrativa. Agora não. Agora a gente vai partir para a jurisdição em sentido forte, é a corte, é quem vai examinar aquele caso, né? Muito bem, e a corte? E a corte? Próximo passeio que vocês forem fazer ali naquelas praias, quais são as praias que tem ali mesmo? Que tem, todo mundo vai ali, né, na América Central, como é que chama aquele negócio? Caribe, né? Quando vocês forem para o Caribe, curtir aquele solzinho de férias, bacana, etc., dar aquele mergulho, rua ali, dei um pulo ali, né, em São José da Costa Rica, para visitar a corte também, que é bem bacana, interessante, né? Corte, tem o pessoal que vai receber vocês, tem assessores, tem brasileiros trabalhando lá, estagiando. A corte tem um sistema muito legal de estágio para estudantes de direito, né, que podem passar desde 3 meses até 2 anos ali, é um negócio bem bacana, enfim. Então, e fora isso, possibilidade de você trabalhar como assessor jurídico na corte, né? Então, a corte, aliás, o saudoso professor Celso de Albuquerque Mello, um dos maiores professores de Direito Internacional Público do Brasil, ele dizia isso. O professor Celso Mello tinha um jeito peculiar de falar, uma voz peculiar, né? E ele dizia exatamente assim, ele dizia: eu não entendo os constituintes brasileiros, eles são burros. Eles disseram que o Brasil tem que propugnar pela criação de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já existe essa corte. Os constituintes são burros. Ele falava exatamente assim. Mas isso era o de menos que ele falava. Ele também falava para os alunos dele: não assistam às minhas aulas, nem leiam os meus livros. Isso tudo não serve para nada. Mas, enfim...
professor brilhante, um colega extraordinário e tudo, já falecido, né? Mas a corte existe já há bastante tempo e tudo mais, e ela admite esses casos que são encaminhados pela comissão. Então, vamos lá. O que diz a Convenção Americana? Diz o seguinte: o Estado que ratificar o pacto, né, a própria Convenção, tem que fazer uma declaração em separado reconhecendo a Corte. Por quê, pessoal? Isso foi uma estratégia dos diplomatas para as pessoas ratificarem o pacto, porque muita gente dizia o seguinte: não sou contra esses direitos que estão aí, estamos junto, mas eu não quero esse negócio de corte, já chega as minhas cortes que eu tenho que aturar, não quero mais corte de fora vindo buzinar no meu ouvido dizendo que eu tenho que fazer ou não. Então a solução foi: tá bom, você pode ratificar o pacto, mas fazer a adesão em separado, né? Você faz um termo em separado, dizendo: não reconheço a competência da corte, e no momento que você quiser, você reconhece que foi exatamente o que o Brasil fez, né? O Valério falou isso ontem, ele reconheceu o pacto em 90 e pouco, 92, eu acho, e aderiu ao pacto em 92 e reconheceu a competência da corte, se eu não me engano, em 96, 98, uma coisa assim, né? Composição da corte, diz a convenção: 7 juízes, alta autoridade moral e reconhecida competência e direitos humanos, são escolhidos na Assembleia Geral da OEA, ao mesmo procedimento que os membros da comissão, só que aqui eles têm mandato de 6 anos, comissão 4 e os juízes 6, mandato de 6 anos, podendo ser reeleitos uma vez. O professor Cansado Trindade foi talvez eu acho que foi o mais importante juiz que a corte já teve, né? Porque eu sou brasileiro, fica meio suspeito falar isso, mas foi, acho que, a figura mais interessante. Inclusive, às vezes, o Cansado Trindade ele era vencido. Os votos em separado dele, o voto vencido dele, é mais citado do que o vencedor. É uma coisa interessante, né? Tamanho o grau de elaboração da decisão dele e tudo mais. E aí eu trouxe, só para vocês verem que só tem homem, né, que está faltando mulher aí na composição da corte, mas sempre a composição foi majoritariamente masculina, mas nesse caso a composição atual só tem homem. Qual é a função? Já tinha comentado a vocês, uma função consultiva para todos os Estados-membros da OEA, mas tem uma função contenciosa, que é a mais importante, para os Estados-partes da Convenção Americana. Ela é competente para quê? Fundamentalmente, é o mais importante, além de, evidentemente, dar essas consultas, mas para julgar os casos que são submetidos pela comissão ou pelos Estados. Lembram? Comunicação interestatal, um Estado pode denunciar outro também. Fiz aí uma tabelinha, já tinha feito, trouxe a vocês essa tabelinha que ajuda a gente a entender com mais facilidade ali, né? Aqui obrigado, Norberto. Está um pouco claro, o Norberto vai apagar ali a luz para vocês enxergarem melhor quem está olhando para esse telão à minha esquerda, né? Que a luz está apagando. Mas quais são as fases? Então, vamos lá. Primeira fase, só para vocês terem uma ideia, né? Vou falar rapidamente. Primeira fase, propositura e a possibilidade de uma exceção preliminar, né? Então, o caso é encaminhado pela comissão, eventualmente por um Estado comunicante, né? Mas é encaminhado, aí o Estado acusado, né? Ele é citado, nessa citação é dado um prazo para ele apresentar as exceções preliminares, para ele arguir preliminarmente o não cabimento, qualquer razão processual, etc. Nesse momento, a corte pode ou não convocar uma audiência para ouvir todas as partes, e nesse momento também o demandante pode desistir, por qualquer razão ele pode desistir da ação. Essa desistência, ela é aceita obrigatoriamente, a não ser que já tenha ocorrido a citação. A comissão encaminha, por qualquer razão, aquelas pessoas dizem: não quero, para com isso, eu volto atrás. A comissão ouve, né, e diz: não, tira, beleza. Agora, se já tiver citado o Estado, aí a corte pode dizer: não, agora não tem mais como voltar atrás, né? Ela vai ouvir as partes e ela vai decidir. Aí,
ela pode arquivar, se acatou alguma exceção preliminar, né? Se houve a desistência, ou dar sequência na segunda fase. Qual é a segunda fase? De conciliação. Parece o novo Código de Processo Civil, né? Começa tentando conciliar. Vamos ouvir todo mundo aqui. E aí, nessa fase de conciliação, as cortes podem fazer um acordo, as partes fazem um acordo, e a corte homologa, tudo bem, tudo resolvido, e aí está definido. A corte pode ela fazer uma proposta vamos reunir aqui, e aí? Vocês chegam a um acordo, sim ou não? Beleza, sim, está resolvido, não, toca adiante. Ou a corte pode propor um acordo. Por que vocês não fazem desse jeito? Faz assim, tipo, um Celso Russomano da vida, fica bom para as duas partes e está resolvido, né? Ela pode ou não propor esse acordo. Não teve acordo, terceira fase, que é aquela de instrução, é a fase probatória, né? Aí, a comissão, porque notem bem, a comissão, ela já analisou todo aquele caso, então o caso já chega ali, já bem montado, né? É basicamente a possibilidade do Estado, se quiser, tentar apresentar contraprova, fazer a sua contestação, etc. E a própria corte pode produzir ex officio a prova. Ela pode dizer o seguinte: não, isso aqui não está claro para mim, não. Eu quero que as partes apresentem isso, que o Estado apresente esse documento, eu quero ir lá, né? A corte pode fazer isso, para chegar à melhor decisão. Depois, a quarta fase é a decisão mesma. Toma a decisão, né? A corte decide, é sempre o colegiado que decide, né? Tem, evidentemente, o relator, o revisor, mas o colegiado é que vota, e essa sentença tem força jurídica vinculante, ela é obrigatória e tudo mais. Quando tem voto dissidente, os exemplos que eu dei ali, o exemplo que eu dei do Antônio, do Cansado Trindade, isso pode ser apresentado e tudo. Bom, tomada a decisão, aí o Estado tem que cumprir a decisão que a corte tomou. É a chamada fase de reparação. Só que essa fase de reparação, ela serve para quê? Você intima todo mundo, vê se não há uma nova possibilidade de conciliação, quais são as reparações que estão em jogo ali e tudo mais. Pode acontecer ou não, se a corte não quiser, aí depende um pouco do clima de que foi esse julgamento, você sente isso, né? Se dá ou se não dá, para chamar para mais uma rodada de conversa. Se achar que não dá, não tem clima, aí pronto, entra direto mesmo, como eu falei, na execução, né? O Estado ele tem que cumprir integralmente qual foi a pena dada ali. Normalmente tem indenização, não necessariamente, mas normalmente a violação dos direitos importa indenização à vítima. Essa indenização vai seguir os termos, né, do processo interno vigente, os estándares, os parâmetros do Estado Nacional. E se ele não cumprir a sentença, que é a pergunta que não quer calar, a pergunta que todo mundo faz, né? É obrigatória, é vinculante, mas e se não cumprir? Eu queria ser mais alvissareiro, né? Para dizer alguma coisa mais bacana e tudo. Mas, sim, não tem muito o que dizer, né? Porque se não cumprir, a corte remete aquilo para a Assembleia Geral da OEA. Vai remeter ao Conselho Executivo, né? E vai remeter à Assembleia Geral. A Assembleia Geral pode apresentar sanções. Essas sanções podem ser sanções políticas, sanções econômicas, sanção militar não, porque a OEA não tem essa proposta, né? E pode ser até exclusão da associação. Tá? Isso já aconteceu? Até hoje nunca. Nunca aconteceu, de fato. Quer dizer, já aconteceu do Estado não cumprir, inclusive o Estado brasileiro. Mas nunca houve esse limite. Mas aí vocês vão falar, então não serve para nada. Você falou, para no final das contas concluir que não serve para nada, porque, não, mais ou menos, né, pessoal? Tem o power of embarrassment que eu falei, o poder do constrangimento moral perante a comunidade internacional. E a maioria das decisões, ela de fato é cumprida. Eu diria a vocês que a maioria esmagadora das decisões, essa maioria é cumprida pelos Estados nacionais. Então funciona.
Já estou acabando, pessoal, só para falar ali de uma inovação que teve no regulamento interno da Corte no ano de 2000. Ela permitiu a participação autônoma das vítimas e familiares ou seus representantes durante o processo. Isso foi uma novidade importante, porque todo mundo dizia o seguinte: puxa vida, a gente fala em direitos humanos para empoderar as vítimas, só que as vítimas não têm voz no processo na Corte, porque só quem fala é a comissão, que funciona como substituta processual. Então, de fato, a Corte concordou com essa crítica, mudou seu regimento interno e disse o seguinte: não, quem propõe o caso continua sendo a comissão, isso está lá no Pacto de São José da Costa Rica, está na Convenção Americana, só que nós vamos dar vez e voz para que as próprias vítimas ou seus familiares e representantes possam falar no processo da Corte. Isso foi uma mudança importante. A Corte, ela tem a sede em São José da Costa Rica, mas ela também faz sessões, como é que chama isso aqui? Itinerantes. Já fez sessão no Brasil, né? Eu até entrei antes de vir no site da Corte para ver se tinha alguma novidade ali. Quando é que é a próxima sessão? Eu esqueci. Eles já dizem ali quando é que vai ser a próxima sessão, em que país, em que cidade vai ser, né? Então, tem essa característica. E isso facilita, dá mais possibilidade das partes, das vítimas ali se posicionarem. Mas ainda que seja distante, alguém vai dar ali esse apoio, normalmente algumas ONGs ou a própria comissão, para levá-los ali até ao julgamento, né? Uma coisa que eu já tinha comentado, mas é importante ressalvar, é a questão das medidas provisórias ou provisionais, né? A comissão pode solicitar medidas cautelares em situações de emergência e tudo. E a Corte pode, no curso de um caso, ou mesmo sem um caso instaurado, ela pode requerer daquele país o cumprimento de medidas provisórias ou medidas provisionais. Basta que você tenha ali extrema gravidade e urgência, e aí ela determina que o Estado tome algumas providências. Vocês devem lembrar, porque isso aqui saiu na mídia, os exemplos que eu trouxe aqui saíram na mídia, né? O Brasil, ele já foi objeto de algumas medidas provisionais pela Corte Interamericana. As duas mais famosas foram essas: o caso ali do presídio de Urso Branco, que foi medida provisional em 2002, 2005, 2006, 2009, a última em 2011. E o caso da FEBEM lá de São Paulo, que foi em 2005, 2006 e 2008. E aí, depois disso, inclusive, a FEBEM passou por uma reformulação mais ou menos geral, né? Abandonou a nomenclatura FEBEM, virou Fundação Casa, né? Se não me engano, e tudo mais, né? Então, talvez, gente, não funcione com a velocidade e o poder que a gente gostaria, mas produz impacto. E luta pelos direitos humanos é assim mesmo, né, pessoal? A luta pelos direitos humanos, ela exige sempre esse tipo de insistência, de persistência e de coragem e tudo mais. Aí só algumas ideias, alguns casos brasileiros ali que passaram pela Corte, né? Nesse caso da guerrilha da Araguaia, foi que o Valério se referiu a eles. Lembram que eu falei? A Corte pode tomar assim como a comissão, não falei da Corte, assim como a comissão pode tomar decisões que extrapolem a figura do peticionário, a Corte pode tomar decisões que extrapolem a figura ali das vítimas, né? Ela pode fazer isso. No caso da guerrilha da Araguaia, ela recomendou ela decidiu pela indenização dos familiares das vítimas e decidiu também que a lei da anistia brasileira, ela viola os direitos que estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica, por aquelas razões que o Valério comentou, por uma série de crimes imprescritíveis que foram submetidos à abrangência da lei de anistia e que não poderiam. A anistia está ligada a outros crimes políticos, mas certas formas de violência, como tortura, desaparecimento forçado, etc., extrapola a figura ideológica, né? Não é porque você pensa de uma maneira, é outra coisa. E recomendou, então,
a revogação da lei da anistia brasileira. Na verdade, recomendou a extirpação da lei da anistia, e o Supremo ficou um pouco aborrecido, porque ele já tinha, quando veio essa decisão, acho que agora eu estou em dúvida aqui do lapso de tempo, mas se eu não me engano, ele já tinha declarado a constitucionalidade da lei de anistia, né? Aquela ideia de que foi um grande pacto, celebrou a paz, e que mexer nisso agora ia ser complicado, né? Então, uma decisão que não foi integralmente cumprida pelo Estado brasileiro, né? Mas eu queria trazer, só de exemplo, para terminar aqui minha colocação, vou terminar e a gente parte para um intervalo, né? Intervalo, e depois, na segunda parte, a professora Daniela vai retomar aqui, né? O caso paradigmático que eu quis trazer, porque estou conversando com vocês, foi o caso Zé Pereira, que não chegou à corte, foi um caso que tramitou na comissão. Por que que ele é relevante? Porque eu estou conversando com vocês, ele trata de situação do trabalho. O caso Zé Pereira era uma questão de trabalho escravo, ou redução à condição análoga de escravo, né? Redução da condição do trabalhador à condição análoga de escravo. Então tem a ver com trabalho. E ele também é paradigmático, pessoal, porque foi o primeiro caso na comissão em face do Brasil que teve uma solução amistosa. O Brasil reconheceu, o Estado brasileiro reconheceu a sua responsabilidade. O caso é esse aqui, olha lá. O Zé Pereira era um garoto de 17 anos, que, como vários outros trabalhadores rurais, ele foi atraído por uma proposta de trabalho numa fazenda, né? No caso foi na fazenda Espírito Santo, lá no Pará, e aí chegou lá aquela situação de condição de escravidão, que vocês sabem como é que funciona basicamente como escravidão por dívida, né? O teu salário é 500, só que eu te cobro de comida 200, te cobro para morar 100, te cobro de transporte mais 150, te cobro, então você ganha 500, mas você tem que me pagar 600. Aí, a cada mês que ele fica lá, a dívida vai aumentando e ele não consegue sair, né? Fica preso lá naquele negócio. Então, que é o modelo mais usual, né, de trabalho escravo que acontece hoje no Brasil. Então, o Zé, o que ele fez? O Zé, como um bom Zé, ele meteu o pé, né? Ele fugiu, ele vazou, não vou ficar aqui nesse negócio não. E aí, quando estava fugindo, aí os jagunços foram atrás, perseguiram, etc. Ele foi ferido, né? Gravemente ferido, sofreu lesão permanente e tudo mais. E aí, o caso... Aí o que acontece que eu falei, né? Não importa onde está, família bota ali, direitos humanos, pô, me ferraram, internet, papapá, chegou no CEGIL, e o CEGIL levou o caso à comissão, né? Então, o que o pessoal do CEGIL alegou ali? Quais foram os direitos violados presentes no Pacto de São José da Costa Rica? Isso tem que estar dito ali, tem que estar expresso. O pacto prevê as proteções e garantias pelo Estado brasileiro, sejam as proteções e garantias na esfera administrativa, como a policial, sejam aquelas judiciais. E ali, ninguém pôde ajudar o Zé Pereira, né? Nem a polícia ajudou, a polícia estadual, nem Defensoria Pública, nem Judiciário, ninguém. Então, o Estado não foi capaz de garantir aquele direito. E aí, em 2003, veio a solução amistosa, que eu falei, o governo brasileiro, na época, como é que funcionava? Era parte, eu não me lembro se já era a Advocacia Geral da União ou se era o pessoal lá no Ministério da Justiça tem uma Secretaria de Direitos Humanos, né? Não, a Secretaria de Direitos Humanos é ligada à Presidência da República. Eu acho até que era o Ministério da Justiça, depois passou a Presidência da República, e era o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos que atuava ali na época, né? Então, eles falaram, olha, é isso mesmo, não tem o que tergiversar aqui sobre isso, esse é um fenômeno, acontece, está errado, não pode acontecer, a gente tem que trabalhar para que não aconteça mais. A gente admite a culpa e vamos partir para a solução amistosa. E aí teve essa solução amistosa e o Brasil acolheu as sanções oferecidas ali pela comissão, né? Que sanções que foram?
medidas pecuniárias de reparação ao Zé Pereira, né? Medidas de prevenção contra o trabalho escravo, a obrigação do Brasil tomar medidas preventivas em relação ao trabalho escravo, modificar a legislação, incrementar na fiscalização, na penalização que ocorre por quem comete o crime de redução à condição análoga de escravo e medidas de sensibilização. Pessoal, tudo isso aconteceu. De 2003 para cá, o governo ele assumiu toda a responsabilidade, todos esses pontos, campanha publicitária, formação de comissão, tudo que vocês conhecem ali, Pacto Nacional contra o Trabalho Escravo, resultou do caso do Zé Pereira e da decisão da comissão. E talvez o produto mais famoso disso, que certamente vocês já ouviram falar, foi a PEC do trabalho escravo. A proposta da PEC do trabalho escravo, ela resultou exatamente da decisão de modificação na legislação brasileira e de aumento da punição para quem comete o trabalho escravo. O que foi feito? Não foi uma questão só de você aumentar a punição com anos de prisão e etc. no Código Penal. O que fez a PEC do trabalho escravo foi admitir a possibilidade da desapropriação sem indenização, ou seja, do confisco da terra de quem tem trabalho, de quem promove e admite acontecer nas suas terras o trabalho escravo. E a PEC, isso demorou um tempão, a PEC foi aprovada, deixa eu ver quanto é que está aqui, o que diz ali? Atualizada em 5 de junho de 2014, né? Está aí, junho do ano passado. Levou 11 anos entre a solução amistosa e a promulgação da PEC, mas chegou lá. A gente que tem pressa queria que fosse mais rápido, mas chegou, isso é fundamental. Isso mostra, eu trouxe esse exemplo só para ver, pessoal, para vocês terem uma ideia da efetividade do sistema interamericano, né? Como eu repito, o tempo todo estou repetindo isso feito mantra, não é tanto quanto a gente gostaria, mas é um recurso importante, vale a pena a gente ter em mente. Aí vocês vão falar, mas e para nós que trabalhamos no campo do trabalho? Bom, é um recurso importante não só em termos de fundamentação. Quando eu fiz aquela pesquisa que eu comentei com vocês, eu já estou terminando mesmo, aquela pesquisa que eu comentei com vocês ontem, no início da tarde, eu disse, meu grupo de pesquisa fez uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para saber se os magistrados fiz isso no primeira e segunda instância, se eles conheciam e se utilizavam as normas do sistema OEA e ONU como fundamentação das suas decisões. Foi uma pesquisa censitária, claro que a gente teve uma taxa de não resposta alta, porque pesquisar no judiciário é muito difícil, muitos juízes não se fazem acessíveis e são desembargadores, é pior ainda. A gente teve uma taxa de não resposta na primeira instância de 40% e a taxa de não resposta na segunda instância foi de 70%, ou seja, 7 em cada 10 desembargadores não quiseram responder o questionário. E o presidente do Tribunal de Justiça na época, que era o desembargador Cavalieri, ele fez uma carta, eu fui conversar com ele, fez uma carta solicitando a todos que respondessem o questionário, dizendo que era importante para o tribunal, e a maioria não respondeu e tudo bem, né? Mas taxa de não resposta é uma coisa que a gente lida estatisticamente com as pesquisas. Mas o que eu quero dizer é que alguns juízes se interessaram, né? Bom, teve de tudo, teve gente dizendo, isso é coisa para sair na imprensa dizendo que eu sou contra os direitos humanos, né? Teve juiz que falou, esse negócio de direitos humanos é para quem é formado em serviço social, eu sou formado em direito, isso não é para mim. Teve juiz que falou, não, eu quero saber, professor, que bacana, me diz onde é que eu posso estudar mais esse negócio de direitos humanos. E um grupo de juízes veio falar o seguinte, olha só, Zé, a tua pesquisa é legal e tudo mais, só que eu não aplico as normas do sistema ONU e OEA, porque a Constituição brasileira me dá esses direitos, a legislação brasileira permite, ok. Lembra aquilo que o Valério falou ontem, né? Ele usou uma expressão que eu achei, ele falou, como é que é? Se abrilhanta a tua... Ele não falou uma coisa assim, né? Um plus, uma coisa assim, né? Eu concordo, eu acho que é mais que uma questão de abrilhantar, né? É uma questão ideológica. Citar a Constituição, todo mundo cita. Agora, quando você usa na tua fundamentação uma convenção da OIT,
Você não está brilhantando, você está mostrando que você tem um compromisso ideológico com os direitos humanos. Você está apostando que a garantia dos direitos humanos é importante para consolidar a democracia brasileira e para fortalecer esse país como nação. E você está dizendo isso para todo mundo. No caso de vocês estão dizendo para os jurisdicionados, para o trabalhador e para as empresas. Ou para o reclamado, quem quer que seja ele. Ou seja, é este tipo de orientação que é o diferencial. Por isso é que utilizar os sistemas de proteção, citar as normas, ele é fundamental. Mas ainda há sempre a possibilidade de vocês saberem que a comissão está decidindo e que a corte está decidindo, pelo menos em casos de direito à liberdade sindical, com uma referência para vocês também utilizarem de citação de jurisprudência, né? Bom, pessoal, gente, é isso. Obrigado.